Vamos continuar aqui as doutrinas e distorções do apologetas Dr. Lucas Bonzoli, né? A tradição oral prova que Maria foi assunta ao céu. É simples, pô. Já teve um cursilho pelo Papa Pio XII que já proclamou como dogma. Se é proclamado como dogma, nenhum santo da igreja vai contra. Mas o Lucas Bonzoli arruma um jeito para tentar provar que um pai da igreja era contra esse dogma. Vamos ver, né? Acho que é Santo Pifano ele cita, né? Lucas, e hoje a gente vai refutar um judeu da Shopee com síndrome de Estocolmo, que mesmo sendo judeu defende que a Igreja Católica é a única religião verdadeira. A gente está falando dele mesmo, do judeu Baruch, que vai dar uma aula pra gente sobre catolicismo romano. Ele foge um pouquinho, né? Cara, isso aqui é simplesmente hilário. Eu vou deixar que vocês vejam, depois eu faço os meus comentários. Vamos lá. E que ela concentra, entendeu? Toda a tradição oral, a tradição da igreja. Por exemplo, um protestante, ele despreza a Maria, a Virgem Maria, entendeu? Porque ela aparece muito pouco lá. E já o católico tem uma veneração tremenda por Maria. Mas por quê? Porque na tradição oral dos livros que não estão na Bíblia, senão você precisaria de uma enciclopédia gigantesca, entendeu? Para poder falar sobre o cristianismo, né? Entendeu? Então o protestante ele não tem os doutores da igreja, ele não tem os livros, as cartas dos 35 primeiros papas, né? Toda a obra dos santos, dos mártires, essa coisa toda. Então Maria fez milagre, Maria levitou, Maria subiu aos céus, Maria... Não, isso aí levitou, é difícil, né? Mas uma coisa eu concordo com esse judeu. O maior milagre que Maria operou foi dando à luz a graça, certo? E toda a tradição da Igreja Católica venera Maria como aquela que concebeu o verbo. E a Igreja e a tradição nos ensina que ela foi levada ao céu de corpo e alma, certo? E o dogma proclamado pelo Papa Pio XII, a Assunção de Maria, ó. Vamos sustentar Maria assusta. Esse é um dogma proclamado pelo Papa Pio XII na Magnificentissimus Deus. Esse dogma, como todos, é exercido sobre o exercício da infabilidade papal. Mês de maio, mês de Maria, certo? Aqueles que não têm fé, como Lucas Bonzoli, ele não crê em dogmas. Pelo contrário, vão tentar destruir os dogmas. Ele crê na interpretações individual em pastores e inventam doutrinas novas, fundam igrejas novas. Ele crê em tudo que esse povo diz, né? Mas um dogma que é alicerçado nas escrituras e na tradição, ele não crê. Então, esse dogma, ô Lucas Bonzoli, nós temos como provar tanto na tradição oral e na escritura. Certo? Vamos lá, né? Claro que não vou mostrar tudo, né? Então, uma série de coisas que o protestante, ele é completamente limitado. Cara, vocês ouviram o que ele falou, né? Maria levitava, fazia milagres e foi assunta aos céus. Cara, meu Deus do céu. Foi muito difícil me controlar depois que eu assisti esse vídeo aqui pela primeira vez. Estou me sacrificando para assistir esses vídeos aqui para vocês, porque teve um monte de gente que ficou spameando esse vídeo aqui nos comentários para falar, Lucas responde. Seus seguidores, que acreditam nessa sua mentira. Certo? Tá certo que ele forçou um pouquinho, né? Mas a Igreja Católica não ensina isso. Isso é invenção dele também. Que Maria levitava, etc. Baruch, responde da Baruch, a pessoa, cara, que esse cara deve ser um grande intelectual, né, pra ter tanta gente falando pra eu comentar. Daí eu vou ver o vídeo do cara, Maria levitava, não. Esse Lucas Bonzoli é ridículo, cara. Vocês são duros mesmo, né? Eu não tenho nada contra a pessoa dele, mas ele é ridículo. Ridículo.
Toma vergonha na sua cara, vai pregar a palavra, vai converter pessoas. Vai ter amor pela igreja, meu querido. Essa teologia sua fundo de quintal. Vocês são fogo. Bom, vamos comentar aqui. Bom, para começo de conversa, obviamente, ele nem entende alguma coisa nem de catolicismo, muito menos de protestantismo. E você entende alguma coisa? A católica nunca disse que Maria fazia milagre, nem que ela levitava, né? Isso muito menos. Uma coisa são os católicos acharem que se eles rezarem para Maria hoje, Maria vai fazer um milagre por eles. Outra coisa é dizer que Maria em vida fazia milagres. Isso daí. A intercessão de Maria já aconteceu muitos milagres e prodígios, tá? E a prova, só você pesquisar um pouquinho você vai saber. Como, por exemplo, a Romaria ali na Aparecida do Norte. Aquelas pessoas fazem a Romaria por quê? Porque alcançou graça. Pedindo a intercessão da Virgem Maria. Então, olha só, cara. Sim, uma coisa é você não acreditar que os judeus estão falando amém, mas querer degrinir a nossa fé é outra coisa. E sim, quem opera milagres e prodígios não é Maria. É o Jesus Cristo, o Verbo. Ela tem cooperado com a graça, intercedendo. E o milagre prodígio acontece por a intercessão. Quem faz o milagre prodígio é Cristo. Fica bem claro isso, doutor Banzoli. Certo? Aí não tem nada na Bíblia, nem a tal da tradição oral que ele está falando. Muito menos de levitar. Agora, vamos falar sobre a parte de ser assunta ao céu. Isso realmente os católicos falam. Mas é um dogma proclamado só em 1950, depois de Cristo. Ou seja, né, enquanto o Brasil estava lá perdendo a final da Copa do Mundo para o Uruguai no Maracanã, o Papa estava lá proclamando esse dogma. Né? O dogma é realmente muito credível mesmo. Né? E ele fala que esse dogma estava na tradição oral. Presta atenção. Agora, vamos ver então um santo da Igreja Católica chamado Epifânio de Salamina, que é o pai da igreja ali do século IV depois de Cristo. Olha o que ele vai fazer. Ele escreveu um livro, um tratado chamado Século IV. O dogma foi proclamado que ano? 1550. Pelo Papa Pio XII. Então, olha só a malícia desse doutor, ó. Os últimos dias da Virgem Maria. E a intenção dele nesse tratado era pegar tudo aquilo que a Bíblia diz sobre Maria, mas tudo aquilo que dá para ser deduzido por tradição oral, e ele escreveu ali esse tratado baseado em tudo isso. Deixa eu colocar mais um aqui, só para vocês verem melhor. E aí, a intenção dele era justamente, como o próprio título da obra diz, né, não precisa falar mais nada, falar dos últimos dias da Virgem Maria. Logo, se houvesse realmente uma tradição oral correndo nos dias dele, falando sobre Maria ter sido assunta aos céus, obviamente ele teria escrito esse livro aqui. O cara escreveu uma obra só sobre isso, como é que pode o cara não falar daquilo que é mais importante para os católicos, não é mesmo? Agora, vamos ver o que ele fala quando ele chega nessa Eu parte. garanto, se você for pegar os escritos original Santo Epifânio, é totalmente ao contrário que Lucas Banzoli está falando. Olha só, você pega um site aqui, ó. Olha só. A manobra que esses doutor faz, ó. E os dogmas proclamado tem totalmente alicerçamento bíblico. Se você for pegar ali, ó, na Bíblia tem várias assunção. Lá em Gênesis 5:24 tem a assunção de Enoque. Lá em 2 Reis 2:11 tem a assunção do profeta Elias. Olha só que interessante, ó. A assunção de Enoque, a assunção do profeta Elias. Olha só, ali apenas do livro Deuteronômio cita que Moisés foi morto, sepultado. Lá em Judas 1:9 diz que nem o demônio, nem o arcanjo Miguel achou o corpo de Moisés. Então, tendo sido morto e sepultado, Deus o tomou para si. Isso que a tradição da igreja vem defendendo há muitos anos. Olha só. Aí dessa assunção, os protestantes não acreditam. Mas a única respeito de Maria eles não acreditam. Olha só que interessante. Não é uma rincha contra a igreja? Então, olha só. Homens pecadores, falhas, teve essa graça. E aquela que concebeu o verbo, como diz o professor Felipe, né? Que eu estudo muito também os estudos do professor Felipe. É um ótimo doutor da igreja que ensina os dogmas da igreja. Simples. O corpo de Nossa Senhora que carregou o verbo, o Banzoli, seria comido pelos verbos? Pelos vermes? Olha só que interessante. Olha que impressionante. Apesar da sucessão de Moisés, não está explícito na escritura. Os protestantes acreditam. E foi proclamado pela tradição da igreja.
Olha só, foi definido pela tradição da igreja. E os protestantes acreditam. E já a Assunção de Maria, que está claro na escritura e na tradição, eles não acreditam. Olha só que interessante. Agora, olha só, Santo Epifânio, diz Lucas, Santo Epifânio discorda. Olha só, baixei um site aqui, ó. Conheça o motivo pelos quais a igreja proclamou a Assunção de Nossa Senhora. Olha só, a sagrada tradição da igreja, piriri, parará, ó. Olha só, ao tanto, ó. Se eu tivesse um computador, eu ia fazer igual o Lucas Manzoli, ó. Olha só. Claro, se eu for ler tudo aqui, vai ficar quase 2 horas, mas não, aí ele citou o Santo Epifânio. Olha só. Vamos ver se eu acho. Quais o motivo da Assunção de Nossa Senhora, etc. Olha só. Como Maria não teve sujeita ao poder de pecado, para poder ser a mãe de Deus, também não podia ficar sob o império da morte, pois, como diz São Paulo, o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, né? Assim Maria não experimentou a corrupção da carne, mas foi glorificada em sua alma, em seu corpo. A carne de Jesus é a de Maria, são a mesma carne, portanto, a carne de Maria devia ter a mesma glória que teve de seu filho. São João de Damasco, no ano 749, escreve: era necessário que aquela que no parto havia conservado ilesa a sua virgindade, conservasse também sem concepção alguma. Seu corpo, depois da morte, era precioso, que aquela que havia trazido no seu seio criador, feito menino, habitasse nos tabernáculos divinos. Era necessário que aquela que tinha visto o filho sobre a cruz recebesse no coração aquela espada das dores, da qual foi imune ao dar a luz, ou a contemplasse sendo à direita do Pai. Era necessário que a mãe de Deus possuísse aquilo que pertence ao filho e fosse honrada por toda a criatura como mãe de Deus. Ó. Olha só, assim também se exprime São Jerônimo, não se São Germano, patriarca de Constantinopla, falecido em 735, e outros santos, etc. Ó. Olha só, São João de Damasceno, olha só o que ele vai falar, pô. Claro, pô, você vai escutar esses doutores aí, eles pegam o que agrega a eles, ó. Então, aqui, São Gregório, ó, de Tours, falecido em 593, o primeiro a proclamar a Assunção corpórea de Maria ao céu. Um século mais tarde, Santo Ildefonso de Toledo afirmou: não devemos esquecer que muitos consideraram que ela, Maria, foi neste dia levada corporalmente ao céu por nosso Senhor Jesus Cristo. A tradição, ó. Muitos santos perguntavam se o melhor dos filhos poderia recusar a mãe das mães participação em sua ressurreição e glorioso domínio à direita do Pai. Para ele, sua dignidade de mãe de Deus exige assunção. Olha só, cara. Tem vários santos aqui, ó. Olha só. Prova o quê, cara? Que o Lucas Manzoli, ele é um mentiroso, pô. Os inimigos da igreja, eles perseguem a igreja mesmo, pô. Principalmente os dogmas. Aqui, ó. A sagrada tradição. Só dá um zoom aí que você vai ver, ó. Santo Epifânio. A sagrada tradição da igreja ensina que Nossa Senhora foi elevada ao céu, de corpo e alma,
após a sua morte. Ó, a tradição. Certo, meu querido? E a escritura mostra também. Apocalipse 2, quem é? Sua morte. No entretanto, as particularidades da morte da Virgem Maria não são conhecidas. Santo Epifânio, bispo de Salaminas de Chipre, compôs no ano de 374-377 o livro sobre a heresia, no qual escreve o Santa Virgem morreu e foi sepultada, e seguiu-se depois da sua assunção na glória. Ou sem fim, verificou-se em plena e libada pureza, adornando a coroa de sua virgindade. Olha só. Desse esse livro que o Lucas Mão está citando. Olha só. Simples, pô. Você não tem obrigação de acreditar o Banzoli. Então, todos os pais da igreja são unânimes. Porque o dogma já foi proclamado. Lei indica o que tenha ficado imortal, lei possa afirmar que tenha morrido. A Sagrada Escritura, transcendendo aqui a capacidade da mente humana, deixa a coisa da incerteza, em atenção ao vaso exímio excelente, de sorte que ninguém lhe atribua alguma sortidez própria da carne. Portanto, se ela morreu, não sabemos. Então veja duas coisas interessantes aqui. Primeiro, ele não vai falar que Maria foi assunta aos céus. E segundo, ele não sabe se Maria morreu. Por que eu digo que é importante essa questão de Maria ter morrido ou não? Porque o Papa João Paulo II, ele fez aqui uma audiência no dia 25 de junho de 97, e inclusive eu baixei esse arquivo aqui, está no site oficial do Vaticano, eu baixei esse arquivo só para grifar algumas partes. E ele vai afirmar explicitamente nesse documento que Maria... Olha, ele vai grifar o que agrega a ele. Olha só, é simples. O Papa João Paulo II negava a assunção de Nossa Senhora? O Papa João Paulo II negava a assunção de Nossa Senhora. Não é aqui no Google, ó. O Papa João Paulo II negava a assunção de Nossa Senhora? É simples pesquisar isso. Olha só, João Paulo II explica a dormição da Virgem Maria. O Papa João Paulo II foi o Papa que mais proclamou e venerou Nossa Senhora. É uma documentação falsa, cara. Olha só, vamos de Bíblia. Ó. São João vê uma mulher no céu. Apocalipse 12:1. Os textos de Apocalipse, ele tem uma identidade típica. Ele mostra a revelação, depois, no contexto do capítulo, eles vão mostrar uma dica para revelar do que se trata. Por exemplo, lá na prostituta, Apocalipse 2:18, ele mostrava várias dicas para mostrar que ali se refere a Jerusalém. Mostra que está sobre 7 colinas, como Jerusalém está mostrando que mata os profetas, né? Como Jerusalém matou o termo Apocalipse, né? Revelação, o próprio texto de Apocalipse, ele vai revelar que se trata. No caso da mulher do Apocalipse 12, que é vista no céu, uma mulher revestida de sol, o próprio texto vai revelar, e outras partes da Bíblia também revela. Olha só. O dogma, Banzoli, é alicerciado com a tradição, com a escritura. Todos os pais católicos são unânimes. O que você está usando aí são adulterações. Por exemplo, essa mulher que é vista no céu foi uma mulher que fugiu para o deserto. Está em Apocalipse 12:6. Apocalipse 12:4-6 mostra que ela fugiu para o deserto, para que o filho não morresse. Quem é essa mulher? Para o deserto. Fugiu para o deserto. Para que o filho não morresse. Em Mateus 12:13, mostra que é Maria. E tendo-se ele retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, disse: levanta-te, toma o menino
e sua mãe e foge para o Egito. Detalhe, alguns por falta de fé vão contestar. Apocalipse diz que ela fugiu para o deserto. Mateus 2 diz que ela fugiu para o Egito. Como provar que esse deserto citado em Apocalipse 12 é o Egito, em Mateus 12 pela própria Bíblia, em Gênesis 2, Gênesis 21, 21. E habitou no deserto de Farã. Sua mãe tomou-lhe mulher na terra de Egito. E esse deserto é o Egito. Êxodo 13, 18 também confirma em esse deserto é o Egito. Em Êxodo 14, 11, esse deserto citado é o Egito. Tem várias outras provas na Bíblia, Lucas, mas olha, para se provar o dogma mariano. Essa mulher é Maria. Olha só, eu acho uma vergonha, uma falta de honestidade, você pegar pais apostólicos que são apaixonados pela Virgem Maria para querer degrinir a nossa fé. Certo? É uma mentira sua. Por quê? Porque você é típico disso. E as pessoas dão crédito para esse tipo de pregação. Porque esse tipo de pregação chama a atenção das pessoas. E ele vai afirmar explicitamente nesse documento que Maria efetivamente morreu. Olha o que ele vai falar aqui. Na verdade, alguns teólogos afirmaram a isenção da morte da Virgem e a sua passagem direta da vida terrena à glória celestial. Todavia, essa opinião é desconhecida até o século XVII, enquanto na realidade existe uma comum tradição que vamos ver se é isso a morte mesmo. de Maria. É só. João Paulo II explica a transmissão de Maria. Muito grande, olha o tamanho, ó. Vamos dar uma resumida aqui, ó. No marco da solenidade da Assunção, recordamos que o Papa São João Paulo II explica há pouco mais de 27 anos sobre a dormição da Virgem Maria. Ó. Em sua catequese de 25 de julho de 1997, o Papa que consagrou seu pontificado, a Mãe de Deus, com o seu lema, totus tuus, né? Todo teu, né? O totus tuus, todo teu. Recordou que quando Pio XII proclama o dogma da Assunção da Virgem Maria em 1º de novembro de 1950, na qual nega o fato da morte, mas apenas não julgou oportuno afirmar solenemente a morte da Mãe de Deus como verdade que devia ser admitida por todos os crentes. Ó. Olha só, ela morreu, mas foi uma dormição, pouco tempo, acordou na glória. Refletindo sobre o destino da Maria e sobre a sua relação com o Filho Divino, parece legítimo responder afirmativamente, dado ao que Cristo morreu, seria difícil afirmar o contrário. No que concerne a mãe, disse o santo que considerava o terço como sua oração favorita. Em seguida, São João Paulo II citou 2 santos que se referem a este tema. São Modesto de Jerusalém, falecido no ano 634, e São João Damasceno, morreu em 704. Este último escreve sobre a virgindade de Maria, que aquela que no parto ultrapassou todos os limites da natureza ao ser assustada ao céu. Despoja-se da parte mortal para se revestir de imortalidade, porque nem o Senhor da natureza rejeitou a experiência da morte. Olha só. Vai toda a revelação, vai todo o contexto aqui, ó, explicando a dormição da Virgem Maria. Os caras, pelo amor de Deus, pô. Finalizando aqui, olha só. Cara, poderia mostrar tudo isso aqui, ó, provando. Mas tá amplo, pô. Olha só.
João Paulo II também afirmou que, embora o Novo Testamento não ofereça qualquer notícia sobre a circunstância da morte de Maria, esse silêncio induz a supor que esta se tenha verificado normalmente sem qualquer pormenor digno de nação. Se assim não tivesse sido, como poderia a notícia permanecer escondida ao contemporâneo e de alguma forma não chega até nós. O Papa Peregrino citou que em seguida São Francisco de Sales, o qual considerou que a morte de Maria se teve verificado como efeito de uma transporte de amor. Ele fala morrer no amor, por causa do amor e por amor, chegando por isso a afirmar que a Mãe de Deus morreu e amor pelo seu Filho, Jesus. Em todo caso, qualquer que tenha sido o fato orgânico e biológico que, sob aspecto físico, causou a sensação da vida do corpo, pode-se dizer que a passagem dessa vida a constituiu para Maria uma natureza da graça, da glória, de tal forma que jamais, como nesses casos, a morte pode ser concebida como uma dormida. A experiência da morte enriqueceu a pessoa da virgem. Passando pela comum sorte de homens, ela pode exercer com mais eficácia a sua maternidade espiritual em relação àqueles que chegou a hora suprema da vida concluída. É uma farsa do Lucas Manzoli, pô. É só você pesquisar, pô. É simples, pô. Apocalipse 12 ali é Maria, pô. Provando que ela está na glória. Ela passou por uma dormição, morreu, dormiu e foi levada, como diz a tradição, para a glória, pelos anjos. Você vê, tem vários termos de assunção. Você pegar em Gênesis 5:24, Enoque andou com Deus, ele desapareceu, porque Deus a levou. Olha só, segundo Reis. Cara, eu vou comprar um computador só para me fazer um estudo assim. Pegar aqui, ó, seu herege. Por enquanto eu tô escrevendo, né? Aqui, ó. Segundo Reis 2:11, ó. Outra gloriosa assunção. 11. Continuando o seu caminho, entretido a conservar, eis que de repente um carro de fogo com um cavalo de fogo o separou um do outro. Elias subiu ao céu no tribunal. Olha só, Judas 1:9, ó. Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio, ele disputava o corpo de Moisés. Não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente que o próprio Senhor, te repreenda. Ó. Olha só, cara. Agora eu faço uma pergunta, pô. Quem está entre esses três personagens, estado de graça, de perfeição, de santidade? Enoque casou, teve filhos. Certo? Moisés casou, teve filhos. Desobedeceu Deus, etc. Não entrou na terra prometida, porque etc, etc. Certo? O profeta Elias desejou a sua morte. Pecou. E Deus poupou esses homens. Moisés morreu ali. Não entrou na terra prometida. Mas Deus levou para si seu corpo. E aquela que está ali em Apocalipse 12, aquela que concebeu o verbo, aquela que deu a luz ao puro. Agora uma prova convincente, pô. Você está mostrando Santo Pifano aí, que é contra, etc. Eu mostrei vários doutores aí que é a favor. E Santo Pifano também concorda também com o dogma que foi proclamado. É de acordo com esse argumento bíblico, Manzoli. Só Maria que não se salvou? Pelo amor de Deus, né?
Eu já vi. Eu não sei, pô. Como diz aqui mesmo, esse estudo que eu fiz do Paulo Leitão, é só. Aqueles que não têm fé, ó, não crê em dogmas. Ele crê na interpretação individual. Em pastores, doutores, apologetas, etc. Que acredita nas suas próprias interpretações, nas suas individualidades, seus estudos. E rejeita o maior tesouro, que é a igreja. Que foi confiado a verdade. Eles creem em tudo. O povo diz, né? Mas um dogma que é licenciado na escritura e na tradição, eles não acreditam. Tá ótimo aqui, esse vídeo aqui, tá ótimo. Seja louvado o Senhor sobre a sua vida. Já dá pra ver que qualidade de apologeta esse Lucas é. Salve Maria, eu sou apologeta, sou pregador. Pô. Meus estudos é pregar em cima. Glória a Deus, aleluia.